Hoje quero falar com você sobre a vitória sobre o legalismo. Um homem um dia chegou para mim, eu tinha pregado sobre a lei de Deus e a lei do Espírito e algumas daquelas grandes verdades. Ele disse: eu discordo de você, você disse que a lei de Deus é boa. Eu não acredito nisso. Eu vou te dizer, a lei de Deus é boa. Tudo que Deus fez é bom e Ele deu sua lei com propósito. Ele não as deu só para nos ver sofrer. Ele deu leis dietéticas, deu leis morais, e a razão pela qual ele deu essas leis é porque ele sabia o que é melhor para nós. Ele nos criou, e a lei é simplesmente um fato básico da vida que diz: as coisas são assim, elas são criadas assim, e você tem que viver de acordo com essas leis. E quando você viola as leis, se você violar a lei da natureza, você está em apuros. Se você violar a lei de Deus, você está em apuros, porque a lei de Deus é boa. Mas tem algo que o cristão deve entender. Não somos salvos pela lei. Nenhum de nós pode guardar a lei. Podemos virar legalistas quando falamos: eu tenho que fazer isso e aquilo outro, guardar a lei, e começamos a arrumar picuinhas sobre o que é certo ou errado. Nós temos que viver pelo Espírito. E a Bíblia diz que se você viver pelo Espírito de Deus, você fará o que Deus quer que você faça. Você não vai fazer o que a carne quer. Você não vai fazer as coisas ou as obras que são contrárias à lei de Deus, que é boa para você. Você fará o que é certo. Olha, certo dia Jesus estava em um sábado na sinagoga, curou uma pessoa e os líderes religiosos naquela época ficaram nervosos, porque eles não entendiam algo e Jesus os endireitou. Ele disse: vocês acham que o homem foi criado para o sábado, mas não é assim. O sábado foi criado para o homem. Veja bem, Deus criou o homem e Deus sabia que o homem precisava de um dia de descanso, um dia que era para ele só se refrescar e ser renovado de toda forma, espiritualmente, fisicamente e tal. E por isso ele deu a lei sobre o sábado. Mas entenderam errado e não viram o espírito da lei. Então o que temos que fazer é entender que o Espírito de Deus vai nos guiar. Não vamos cometer adultério. Nós não vamos sair por aí fazendo o que a carne deseja, coisas que vão acabar nos prejudicando. Vamos fazer as coisas que são boas, as coisas que são santas. Isso não é legalismo. Então, o que temos que fazer é aprender a viver pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo e no poder do Espírito Santo. E quando você fizer isso, vai se tornar como Jesus. E quando você se tornar como Jesus, ele cumpriu a lei, ele fez o que era bom e o que Deus queria. Então, você tem que aprender a viver no Espírito e viver pelo Espírito. A liberdade, há uma liberdade quando se vive assim. Não estou falando de uma liberdade para fazer o que quiser, sair pecando, não. Estou falando de uma alegria, de uma paz e uma paciência e uma bondade e gentileza quando você vive pelo Espírito. Então, não seja um escravo do legalismo. Permita que o Espírito te transforme em alguém como Cristo, que cumpre a sua lei em seu coração, para que você viva como Ele te criou para viver.